Pessoal, 5 sinais e sintomas de hérnia de disco cervical grave, né? Que geralmente vem associada, né? O paciente fala com uma dor no pescoço, hérnia no pescoço, né? Mas o nome mais comum seria hérnia de disco cervical, né? O que acontece? Toda vez que o paciente tem uma dor, ele pensa que aquele é o sinal mais relevante, mas para a gente médico não é, né? Existem sinais e sintomas que indicam que você tem uma hérnia grave, que muitas vezes precisa de uma intervenção urgente. E eu vou explicar para vocês esses sinais e sintomas. Se você tem uma hérnia de disco, né, ou começa a sentir uma fraqueza em um dos lados do corpo, né, normalmente isso é uma urgência. A gente tem aqui nossa coluna, né, pelo meio dela passa a medula. Esse disco da coluna cervical é um disco que, óbvio, é muito menor que o da coluna lombar, mas ele tem o mesmo papel de amortecimento. Então ele amortece entre uma vértebra e outra. A vértebra seria o osso, o disco seria o amortecedor. Esse amortecedor, quando forma uma hérnia, nada mais é do que uma protusão. Aquela protusão muitas vezes pega uma raiz nervosa. E quando ela comprime a raiz nervosa motora, o paciente perde a força muscular. Isso é um sinal de urgência, a gente tem que logo intervir, porque senão aquela perda de força pode ser definitiva. E aí, quando o paciente fala, perdi a força do meu braço, ficamos preocupados. Isso normalmente é uma urgência neurocirúrgica no contexto de hérnia de disco, né? Claro que a dor é o sinal mais comum e o sintoma, mas ele sozinho geralmente não vai indicar urgência. Significa que está acontecendo uma hérnia, significa que está inflamado uma raiz nervosa e que a gente vai tratar. Eu sei que é o que mais incomoda o paciente, mas a gente fica muito mais preocupado quando tem alteração de força no braço. O paciente não consegue mexer no braço, né? Segundo sinal e sintoma muito comum que a gente vê numa hérnia grave, né, é o paciente perder a força da mão. Parece a mesma coisa, mas não, né? Quando a gente fala do braço, né, normalmente o paciente fala que o braço não está mexendo quando ele perde algumas regiões, né? Muitas vezes a parte cervical mais baixa, o paciente vai ter uma alteração na mão. E, Júlio, por que isso é diferente? Porque muitas vezes o paciente tem uma alteração na mão, que não é na mão inteira, então ele fala, eu estou com a minha mão mais fraca, ou eu estou com alteração de força na mão. Então, nem sempre o paciente dá uma relevância tão grande. Quando ele perde a força do braço, geralmente ele já fica mais preocupado. Mas quando é parcial da mão, e é comum de acontecer, ele não sabe que aquilo é um sinal de gravidade, e é um sinal de gravidade. Então, perdeu, mesmo que parcialmente, que sejam os dedos de cá, ou seja, do polegar, né, é um sinal de gravidade. E muitas vezes vai indicar uma urgência neurocirúrgica. Porque é uma hérnia de disco que está comprimindo a raiz nervosa, uma raiz nervosa motora, e o paciente perdeu a força. Se você intervém logo, ele pode voltar essa força. Se não intervém, as mãos que a gente utiliza tanto podem ficar com um déficit definitivo. Então, o segundo sinal que você tem que ficar atento é perder a força da mão. Falei do braço, falei da mão. Agora vamos falar também da sensibilidade, né? Muitas vezes o paciente tem uma alteração súbita, aguda da sensibilidade no braço. Isso também é um sinal, sintoma de gravidade. Qualquer déficit focal, claro que o motor preocupa mais a gente, porque a motricidade ela atrapalha muito a nossa funcionalidade, né? Mas uma alteração sensitiva na mão também pode atrapalhar a sua funcionalidade, né? Muitos pacientes têm quadros cervicais, né, que comprimem a raiz nervosa, perde a sensibilidade e eles têm queimadura de repetição, às vezes infecção, porque ele não está sentindo direito o braço. Então, uma coisa que a gente tocou, ele não tira a mão, ele está cozinhando e queima, né? Então, realmente é um sinal de gravidade, a gente tem que ficar atento. O paciente que tem uma hérnia de disco, né, sabe que tem uma dor na coluna e de repente perde a alteração na mão, né? Outro sinal e sintoma que as pessoas não sabem, mas é comum de acontecer, indicam urgência, é a alteração de marcha, dificuldade de andar. Então, muitas vezes o paciente tem uma compressão aqui na coluna e a inervação para baixo, se não está passando pela coluna, ela vai ser prejudicada. Então o paciente muitas vezes fala assim, eu tenho uma hérnia de disco, né? Eu tenho uma dor cervical, mas agora eu estou andando diferente. Eu estou andando estranho, não estou conseguindo andar. Isso pode ser um déficit motor, uma alteração motor, uma alteração das fibras que passam pela coluna cervical por hérnia de disco. Isso também é outro sinal e sintoma de urgência por problema na coluna cervical, né? Outro sinal e sintoma que pouca gente sabe, que essas fibras passam pela coluna cervical e o paciente com a hérnia, com a compressão na medula, pode ter uma alteração esfincteriana, que vai desde o xixi, né? Muitas vezes o paciente perde o controle urinário por causa de hernia cervical. Júlio, mas aqui na cervical sabia na lombar, na cervical também. As fibras que estão mandando o comando do cérebro para controle dos seus esfíncteres, eles passam pela coluna cervical. E muitas vezes o paciente com compressão na coluna cervical vão ter alteração esfincteriana e a gente vai ter que ficar atento, porque também é uma indicação de urgência. Muitas vezes tem que operar aquele paciente de urgência, porque ele de repente parou, teve uma alteração na coluna cervical que comprimiu a raiz nervosa, que está deixando as fibras não passarem dali para baixo, né?
Outra quadra muito comum que às vezes as pessoas não sabem é que a gente tem a coluna cervical. E na parte final da coluna cervical, muitas vezes compressão pode dar uma alteração de sensibilidade que o paciente nota mais nos membros inferiores, às vezes bilateral. Então, hérnias grandes que comprimem a coluna cervical, lembrando, a coluna cervical é uma parte estreita, onde a medula está muito próximo ao disco e ao osso, e às vezes uma compressão pode dar um sinal medular e aquele paciente tem uma alteração sensitiva dos membros inferiores. É outro sinal, sintoma importante, a gente tem que ficar atento, que muitas vezes o paciente precisa operar por causa disso, tá bom? Espero que tenha ajudado, é muito sinal e sintoma, né? Mas basicamente eu falei da motricidade, eu falei da motricidade do braço, motricidade da mão, sensibilidade também, ficar atento à sensibilidade da mão, do braço, ficar atento à alteração esfincteriana do xixi, por causa do herniadisco cervical, sinal de urgência também, dificuldade, né, de caminhar também, pode ser uma alteração motora e alteração de sensibilidade dos dois membros inferiores, muitas vezes, por causa dessa herniadisco cervical. Em especial as hérnias volumosas que comprimem, lembrando que o espaço é muito mais estreito na coluna cervical. Espero que tenha ajudado. Abraço.